Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar essa aula falando de empenagem monobloco. Alguns aviões combinam o estabilizador horizontal e o profundor numa única peça, que é denominada de empenagem monobloco. Ou seja, a junção do estabilizador horizontal com o profundor é denominada de monobloco, empenagem monobloco. A esteira da hélice aumenta a eficiência da superfície de comando na cauda, isto é particularmente importante na decolagem, quando o avião está com a potência máxima. Os ailerons não são afetados pela esteira da hélice, próximo do estou com potência. O leme de direção e o profundor terão uma maior eficiência que os ailerons. Então a esteira da hélice nada mais é do que o vento jogado pela hélice, o vento que a hélice produz. Você percebe na imagem aí abaixo como que ela funciona direitinho, tudo bem? Quando uma superfície de comando é defletida, a força aerodinâmica produzida se oporá à deflexão. O momento da força em relação ao eixo de articulação tende a fazer o leme voltar à posição neutra. O piloto necessita fazer força no comando, ou seja, no manche ou no pedal, para mantê-lo na posição desejada. Então nada mais é do que uma disputa entre o vento e o piloto. O piloto aplica pedal, por exemplo, no leme de direção pela direita. O vento vai bater no leme de direção, tentando fazer com que ele volte à posição original, ou seja, à posição neutra. E essa disputa entre os dois vai ocorrer a pressão nos comandos. E para remover essa pressão dos comandos, foi criados os compensadores, que eu vou citar alguns deles aqui, começando com o compensador fixo. Alguns aviões antigos empregam uma chapa metálica na extremidade traseira de uma superfície com algum problema. Por exemplo, uma asa com a tendência de abaixar em relação à outra, esta chapa então é dobrada para levantar a asa. A eficiência deste compensador é verificada em teste de voo. Então o compensador é um ajuste do avião, um balanceamento do avião, assim como é utilizado no carro. Quando o seu carro está com tendência a virar para algum lado, você leva na mecânica e lá eles ajustam isso para você. E o mesmo serve nos aviões, porém esse compensador fixo aqui, ele é uma chapa metálica, como foi escrito aqui, que fica no avião. E de acordo com o voo, você faz o voo, ainda falta um pouco de compensação. Você vai lá, dobra a chapa um pouco mais, até ficar do jeito certo, do jeito favorável para o avião, tudo bem? Então o segundo aqui seria o compensador automático. Alguns profundores empregam compensadores automáticos, que são ligados mecanicamente ao profundor e se movem sempre no sentido oposto a este, o que produzirá uma força aerodinâmica que ajudará o piloto a manter o profundor na posição desejada. E aí abaixo é como funciona o compensador automático. Tem a pressão à frente do manche, que seria a pressão que o piloto exerce sobre o comando, representado pela sigla A. Tem a B, que seria o profundor desce. Tem a C, que seria o compensador automático, ele sobe. E tem a D, que é a pequena força aerodinâmica que reduz a força nos comandos. Então, quando o compensador automático sobe, faz com que reduza a força nos comandos, tudo bem? E por último tem os compensadores comandáveis. Um avião está estabilizado em qualquer situação quando ele se mantém na altitude desejada, sem que o piloto necessite exercer pressão nos comandos. Em um avião estabilizado num voo, é muito mais agradável do que num avião não estabilizado. Ele só necessita de pressão nas manobras, e não para manter a altitude ou direção. A função dos compensadores comandáveis é reduzir o momento do eixo de articulação das superfícies de comandos a um valor próximo a zero, de forma com que o avião seja mantido nas condições desejadas sem que o piloto precise aplicar força. Então o compensador comandável ele só é útil para manobras e não para manter um voo reto horizontal. Só para vocês saberem, a maioria dos aviões possuem o compensador comandável, tudo bem? Então por fim, a respeito dos comandos do avião, tem aqui um sumário mostrando cada um passo a passo, um grande resumo dos efeitos iniciais e efeitos secundários. Tem aqui o movimento de arfagem através do eixo lateral, a superfície de controle seria o profundor, tem um efeito inicial que seria a própria arfagem, claro, e tem um efeito secundário, que seria o quê? A variação de velocidade. Tem também aqui um movimento de rolamento, que é através do eixo longitudinal, que a superfície de comando seria o aileron ou os spoilers, dependendo do avião, ou também um avião pode ter o aileron e pode ter o spoiler. Tem um efeito inicial, que seria o rolamento, e tem um efeito secundário, que seria a guinada diversa que nós vimos. Tem também um movimento chamado de guinada, que é através do eixo vertical, que é utilizada através da superfície de comando, superfície de controle, o leme de direção
O efeito inicial, obviamente, é a guinada, e o efeito secundário seria o rolamento. Então, o rolamento tá para guinada e guinada tá para rolamento. Assim fica mais fácil de decorar, tudo bem? E aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre flaps. Normalmente são constituídos de superfícies móveis no bordo de fuga, modificam o aerofólio, porém nos velozes aviões de transporte a jato também são empregados flaps no bordo de ataque, que não serão abordados aqui. E aqui abaixo tem os tipos de flaps, os mais utilizados, e lembrando que todos eles tem que saber, tá? Tem que decorar para poder fazer a prova da ANAC, que eu já fiz questões que já caiu a respeito, abordando esse determinado assunto. Tem um flap simples, tem um flap ventral, tem um flap com fenda e tem um flap faller. E na matéria de motores a gente vai abordar isso mais direitinho, tudo bem? Tendência de picar. Picar seria o que? É o avião abaixar. Quando você coloca o manche para frente, o avião abaixa, esse movimento é chamado de picar. E quando você puxa o manche, é um movimento chamado de cabrar. Isso vai fazer com que o avião suba. Então, picar, descer, cabrar, subir. Tendência de picar. O aumento da curvatura do aerofólio, sendo produzida pela parte traseira do mesmo, moverá o centro de pressão para trás, aumentando o momento de arfagem da asa, provocando uma tendência de abaixar o nariz do avião. O recolhimento do flap reduz o arrasto, provocando maior velocidade. Flap na aproximação e na aterragem. Além de permitir menor velocidade na aproximação, o flap possibilitará que o avião desça com um ângulo de planeio maior, podendo tocar mais perto da cabeceira, aproveitando melhor a pista. Então o flap é muito utilizado na hora da descida, na aterragem, que faz com que a velocidade do avião diminui e assim diminui também a quantidade de pista, quantidade entre aspas de pista utilizada pelo avião. E a cabeceira da pista seria a ponta da pista em geral. Slot. Os slots são constituídos por uma fenda que liga o intradorso ao extradorso, próximo ao bordo de ataque. Essa fenda permite com que o ar com grande energia do intradorso venha para o extradorso, energizado com a camada limite e assim adiando o deslocamento dos filetes e, portanto, o stow. Então aumenta a sustentação. Então o slot é uma fenda, que seria esse aqui, é a frente no extradorso. Os filetes de ar ele entra por aqui, passa pelo slot e assim adia a camada limite. Adiando a camada limite, adia o stow do avião. Flap e relação LD. O flap aumenta a sustentação em um arrasto, porém a relação LD, que seria sustentação e arrasto, ela cai. Logo, o flap só é empregado na aterragem e na decolagem, pois nas outras situações, subida, cruzeiro, descida e etc., ele diminuirá a eficiência aerodinâmica do avião. Então é por esse motivo que não é utilizado o flap em voo de cruzeiro, tudo bem? O voo de cruzeiro seria o voo reto horizontal, quando o avião já está estabilizado. Flap e ângulo de stow. O abaixamento do flap modifica a corda. Se for achado o ângulo de stow tomando como referência a corda original, será verificado que o flap, ao contrário do slat, reduz o ângulo de stow, tudo bem? Flap na decolagem e na aterragem. Antes da corrida de decolagem, o piloto seleciona a posição do flap e só o recolhe ao atingir a altitude de segurança. Bom, cada avião tem um tipo de sustentação. Como o flap aumenta a sustentação, isso vai fazer com que o avião não necessite de tanta velocidade para fazer com que ele suba. E quando ele já está subindo, antes de entrar na segurança, que é a altitude de segurança, ele recolher esse flap, isso vai fazer com que a sustentação dele diminui. E se não atingir a sustentação que o avião necessita, consequentemente o avião vai cair. Então por esse motivo que tem que esperar atingir essa altitude de segurança, para poder fazer com que o avião tenha a sustentação desejável, favorável para ele, tudo bem? E aqui nessa imagem ao lado tem a explicação de aterragem, no caso aqui seria o pouso, com flap e sem o flap.